Olá a todos, espero que estejam bem dispostos e que estejam também com muito boa saúde, que esteja tudo bem em vossa casa. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Dominical. Pode ser? E então, vamos buscar rápido a vossa Bíblia no instantinho para começarmos. Sim? Hoje vamos falar sobre um homem muito importante e sobre uma coisa que aconteceu e que mudou toda a sua vida. É verdade. Mas antes de falarmos sobre este homem, vamos orar, está bem? Vamos falar um bocadinho com Deus e pedir para que Deus nos ajude a perceber um bocadinho a sua palavra e que também, mais do que ler, nos ajude a praticar, porque nós já sabemos que é importante nós praticarmos aquilo que nós lemos, está bem? Não é só ler, praticar aquilo que nós lemos, porque a Bíblia não é só para ler, tá? Então, vamos lá e vamos orar, pode ser? Vamos lá. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado porque Tu estás connosco e tens protegido a nossa vida, a nossa família, tens cuidado de nós, tens demonstrado o Teu grande amor pela nossa vida e nós Te agradecemos, Pai. Te queremos também pedir que Tu possas ajudar-nos também a conhecer um bocadinho mais da Tua palavra, quem Tu és, aquilo que nós devemos ser e comportar-nos conforme aquilo que Tu desejas, Pai. Ajuda-nos a entender um bocadinho mais a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, vamos abrir no livro de Atos. Nós já sabemos que a Bíblia está dividida em 2 testamentos, não é? O Velho e o Novo. E o livro de Atos fica em qual deles? No Novo Testamento. Muito bem. Fica a seguir aos 4 livros dos Evangelhos. Quais são? Mateus, Marcos, Lucas, João e depois Atos. Ótimo. Então, nós vamos abrir no livro de Atos, capítulo 9. E antes de nós lermos, vamos fazer um bocadinho um contexto da situação para vocês perceberem. Estamos a falar da altura após a morte e ressurreição de Jesus. O que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu depois de Jesus ter ressuscitado, do Espírito Santo ter descido à terra. Vocês sabem o que aconteceu depois disso? Pronto, o que aconteceu foi que aquelas pessoas que se tinham convertido e que acreditavam que realmente Jesus era Filho de Deus, continuaram a contar quem Jesus era e a acreditar que Jesus era realmente o Filho de Deus e continuaram a evangelizar as pessoas. Só que os fariseus, aquelas pessoas que na altura quiseram que Jesus fosse crucificado porque achavam que ele era um grande mentiroso, que aquilo que ele estava a dizer era uma grande blasfémia, era uma coisa errada, essas pessoas não gostavam nada que os cristãos falassem sobre Jesus, que dissessem que Jesus era de facto o Filho de Deus. Então, o que é que eles faziam? Eles perseguiam os cristãos. É verdade, aquelas pessoas que falavam de Jesus tinham de fazer às escondidas, porque senão eles eram perseguidos. Eles não podiam fazer como nós, que nós podemos falar de Jesus aos nossos amigos, no nosso trabalho, na nossa escola, e ninguém nos castiga, não somos presos, mas naquela altura as pessoas, os cristãos, eram perseguidos, presos e até mortos. É verdade. Porquê? Só porque estavam a falar de Jesus e que acreditavam que Jesus era Filho de Deus. Então, naquela altura, era esta a situação. Havia um homem chamado Saulo. Naquela altura ele se chamava Saulo, que tinha um particular interesse em perseguir os cristãos, porque ele achava que os cristãos não tinham razão nenhuma, que era uma grande blasfémia, uma coisa errada o que eles estavam a dizer. Então ele queria e perseguia os cristãos. Ele era um autêntico massacre, ele fazia um autêntico massacre aos cristãos. Ele perseguia mesmo muito a sério, até que um dia aconteceu algo que mudou completamente a vida deste homem. E então nós vamos ler no capítulo 9, Atos, capítulo 9, versículo 3. E vamos ver que um dia este homem, Saulo, foi até uma cidade chamada Damasco, porque ele sabia que havia lá cristãos escondidos. E ele ia lá para persegui-los e para prendê-los. Então diz assim, no versículo 3. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra,
ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Então, quem aconteceu? Quem é que apareceu a Saulo? Jesus, que disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. O que é que vocês acham que Saulo sentiu naquela altura, ao perceber que, afinal, se calhar tudo aquilo que ele acreditava estava errado? Aquilo que ele estava a fazer era um grande erro, uma grande asneira. Será que ele, nesta altura, ele percebeu logo? Ou será que foi logo a seguir? Se calhar ele começou a pensar, mas então, Jesus foi aquele homem que morreu na cruz? Ele morreu e afinal já está a falar comigo e eu estou cego? Imaginam a confusão que ele deve ter pensado e que ele deve ter sentido? Pois é, mas sabem uma coisa? Deus tinha um grande plano para Saulo. Naquela altura, ele era um homem que fazia uma grande asneira, fazia um grande pecado, porque ele andava atrás daqueles que acreditavam que Jesus era realmente o Filho de Deus. Saulo estava a fazer algo que era errado. Mas mesmo assim, Jesus, Deus, tinha um plano para a sua vida. E sabe o que aconteceu a seguir? Vamos continuar a ler. No versículo 10 diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que Ananias respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a visão. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males ele tem feito a todos os santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as suas mãos, dizendo: Saulo, o Senhor me enviou, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperares a vista e que fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e Saulo tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Então nós vimos aqui que este momento foi tão importante para Saulo, porque este encontro que ele teve com Jesus, ele percebeu aquilo que estava a fazer de errado e quis mudar a sua vida. E sabem quem foi este homem? Este homem depois transformou o seu nome para Paulo. E por Paulo vocês já devem ter ouvido falar, porque é uma pessoa muito importante no Novo Testamento, que escreveu várias cartas às igrejas que ensinam como é ser igreja, qual é o nosso comportamento, qual é a nossa postura, aquilo que Deus se agrada. Paulo foi uma das pessoas mais importantes do Novo Testamento e foi usado por Deus, mesmo ele tendo feito muitas asneiras antes e ter pecado contra Deus. É como nós também pecamos, também fazemos asneiras, também somos imperfeitos, porque a única pessoa perfeita, o único perfeito aqui é só Jesus, que esteve na terra e nunca pecou. Todos nós pecamos e fazemos asneiras, mas tal como Saulo, que mudou a sua vida, nós também podemos fazer. Quando nós pecamos, quando nós fazemos coisas erradas, nós temos que fazer o quê? Pedir perdão. Porque Jesus um dia veio à terra, morreu, justamente para que nos pudesse perdoar os pecados. Portanto, quando tu e eu, quando todos nós fazemos asneiras, nós podemos pedir perdão, porque sabemos que Jesus nos perdoa se nós pedirmos com todo o nosso coração. Não é só pedir,
É com arrependimento, quando nós realmente estamos arrependidos por fazermos coisas erradas. Então, vamos aprender com Saulo que, mesmo quando nós fazemos coisas erradas e nós nos arrependemos e pedimos perdão, Deus, Jesus, muda a nossa vida e nos pode usar cada vez mais para que os outros possam aprender quem Ele é. Portanto, quando nós fazemos asneiras é muito importante nós pedimos perdão e pedimos a Deus, a dizer: Deus, ajuda-nos a ser melhores e a cumprirmos a Tua palavra e para que os outros possam saber quem Tu és. Vamos orar para terminar? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque Tu nos ensinas com esta história que nós podemos confiar em Ti, porque Tu estás sempre aberto para nos receber. Perdoa, Senhor, quando nós fazemos coisas erradas e não agradamos ou não cumprimos a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a termos um coração arrependido, Senhor, e a querer termos um coração mudado por Ti para sermos como Tu desejas, Pai. Usa a nossa vida para que os outros possam conhecer quem Tu és e que nós possamos ser luz neste mundo, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E agora, boa semana para vocês. Um beijinho, até logo.